Hoje a gente vai falar das questões jurídicas relacionadas ao tema aborto. Para quem não sabe, existe uma ação no STF que discute se o aborto deve continuar sendo crime ou não. O Código Penal estabelece que a gestante que põe fim à gravidez e qualquer pessoa que ajude a gestante a pôr fim na gravidez merecem receber pena, ou seja, essa conduta é crime. Só que o próprio código estabelece duas exceções: se a gravidez resultar de um estupro e se o aborto for necessário para garantir a vida da mãe. Em 2012, o STF acrescentou uma outra exceção. Diz que também não é crime de aborto se a gravidez é interrompida em razão do feto sofrer de anencefalia, ou seja, uma má formação cerebral aguda, séria, severa. Em 2017, o assunto voltou à tona quando foi proposta uma outra ação lá no STF, agora discutindo o aborto de um feto que não tenha nenhum tipo de problema. A questão do aborto é, de fato, uma questão muito complexa, porque envolve razões de cunho ético, moral, religioso, filosófico, questões de saúde pública e questões relacionadas aos direitos individuais da mulher. O pedido para que se reconheça que o aborto não é crime vem fundamentado, primeiramente, no fato de que o aborto acontece, independentemente de ser considerado crime ou não. É uma realidade. Além do reconhecimento de que o aborto é um fato que acontece cotidianamente, esse pedido ele veio embasado também em questões de natureza constitucional. Ou seja, ali se discutia que a criminalização do aborto afronta alguns princípios constitucionais relacionados aos direitos das mulheres. Quais princípios? Se fala, primeiramente, em uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque a gravidez seria, de uma certa forma, imposta pelo Estado, já que você não pode abrir mão daquela gravidez, você não pode interromper aquela gravidez. Então, uma vez que você está grávida, o Estado te obriga a ser mãe. E isso violaria a dignidade da pessoa humana no sentido de que a mulher não teria o direito de escolher. Quando eu falo em direito de escolha, eu também estou falando de um direito de autonomia da mulher, que pode, sozinha, decidir sobre questões existenciais da sua vida, como, por exemplo, ser ou não ser mãe. Também se fala a favor da permissão do aborto no respeito ao direito à integridade física e à saúde, tanto física quanto mental da mulher. Afinal, é a mulher quem sofre os efeitos da gravidez. Ainda no que diz respeito à saúde da mulher, se fala na clandestinidade dos procedimentos. Isso gera muitas vezes lesões corporais e até a morte daquela mulher que se submete a um aborto feito de forma clandestina. Outro argumento a favor da permissão do aborto se relaciona ao princípio da igualdade entre homens e mulheres. Em que sentido? No sentido de que os homens não engravidam, não podem engravidar e que esse direito deveria ser estendido também à mulher. Ainda tem que se considerar o impacto da realização dos abortos clandestinos nas mulheres pobres, basicamente negras e indígenas. Essas pessoas que têm menos acesso a clínicas que têm uma melhor estrutura para realizar o aborto, acabam sofrendo as consequências de procedimentos mal resolvidos. Então, normalmente a mulher que tem mais dinheiro vai fazer o aborto da mesma forma, mas numa clínica que apresenta melhores condições. Isso é uma forma de discriminação. Por fim, ainda se faz uma referência ao tratamento que se dá ao aborto em outros países democráticos. E aí, a conclusão é de que a maioria dos países democráticos não mais criminaliza o aborto quando ele é realizado até a 12ª semana de gestação. Os argumentos que defendem a criminalização do aborto, eles basicamente tratam da proteção ao direito à vida. A vida é um direito, uma garantia constitucional, está lá previsto na nossa Constituição como um direito fundamental, e é óbvio, né, é o pressuposto de todos os outros direitos, é que o ser humano esteja vivo. E daí a conclusão é de que a vida tem que ser protegida em todas as suas esferas, inclusive se tratando de vida intrauterina, daquela vida que ainda não existe fora do útero, mas que já existe dentro do útero. A proteção à vida, ela deveria ser integral, ela deve ser integral. Por isso é que se criminaliza a conduta de qualquer pessoa que atente
contra a vida que ainda está dentro do útero da mulher. Por último, o que se diz é que o aborto viola o direito sagrado à vida e, portanto, ele jamais pode ser permitido. O fato é que o aborto sempre vai ser um assunto muito controvertido. Eu acredito que é possível ser contra o aborto, mas a favor da descriminalização. E você? Qual que é a sua opinião?